Fitness and Health, Part 3. Para começar, em 7 minutos, virem e conversem. Muitas vezes, vemos apenas a parte física quando pensamos em saúde, e nos esquecemos da saúde mental. Leiam a citação abaixo e discutam em duplas sobre as perguntas a seguir. Learn to value yourself, which means fight for your happiness. Ayn Rand, North American writer, 1905-1982. Você acredita que se valorizar, como diz Ayn Rand, é lutar pela sua felicidade? O que te deixa feliz? E o que deixa triste? Vamos juntos ler um texto, retirado do site da Organização Mundial da Saúde, intitulado Mental Disorders. A partir do título, vamos tentar traçar algumas hipóteses? O que eu já sei sobre este assunto? Que subtemas o texto pode trazer? Quais palavras podem aparecer no texto? Na prática, considerando o título do texto Mental Disorders, leia as palavras abaixo e escolha 5 que talvez estejam no texto a ser lido. Weather, treatment, depression, tourism, architecture, anxiety, mental disorder, sports, nutrition. Escreva no caderno 2 informações que você imagina que o texto apresentará. Na prática, 5 minutos. Agora, leia brevemente o texto e tente localizar as informações e palavras que estavam em sua lista. Weather, treatment, depression, tourism, architecture, anxiety, mental disorder, sports, nutrition. Mental disorders. A mental disorder is a condition that affects how a person thinks, feels, or behaves. It can cause distress and problems in daily life. Mental disorders are also called mental health conditions, a term that includes psychosocial disabilities and other mental states linked to distress or self-harm. In 2019, about 1 in 8 people worldwide, or 970 million, had a mental disorder, with anxiety and depression being the most common. The COVID-19 pandemic in 2020 caused these numbers to rise sharply. Sadly, many people lack proper treatment and face stigma and discrimination. Coração, mental disorder, anxiety, depression, treatment. Foco no conteúdo. Criando hipóteses para a compreensão de um texto ao longo deste bimestre, estamos trabalhando com a habilidade na qual, ao atentar ao contexto e usar nosso conhecimento prévio, conseguimos criar hipóteses e, para tanto, trazer valores para um trecho do texto, ao afirmar, por exemplo, que uma palavra tem algo positivo ou negativo, como decifrar palavras novas. Hoje, vamos trabalhar com os valores para um trecho do texto. Afinal, pode muito bem acontecer de não entendermos o que está ali escrito, mas precisamos entender se é algo bom ou não. Vamos para a prática? Destaque. Provas. Não vão esperar que você entenda tudo em um texto. Fique em paz. Pause e responda. De acordo com o que acabamos de ver, qual das alternativas apresenta um fator que não é determinante na criação de hipóteses durante a leitura e a compreensão de um texto? Conhecimento prévio. Contexto. Conhecimento de mundo. Vocabulário completo.
Correção. Vocabulário completo. It can cause distress. Olhando o contexto e a frase anterior, você acredita que essa frase se trata de algo positivo ou negativo para a vida da pessoa? Discuta com um colega e, em duplas, cheguem a uma resposta. Correção. Resposta. Vemos que a primeira oração no texto define o que é um distúrbio mental, ao dizer que é algo que afeta como uma pessoa pensa, se sente ou se comporta. A partir daí, quando a oração seguinte fala o que isso pode causar, certamente há de ser algo negativo. Distress. Sofrimento. Percebe que você não precisava saber a tradução exata para perceber que se tratava de algo ruim? Cause these numbers to rise sharply. Olhando o contexto e a frase anterior, você acredita que essa frase se trata de algo positivo ou negativo para a vida da pessoa? Discuta com um colega e, em duplas, cheguem a uma resposta. Correção. Resposta. É de conhecimento geral que a época da pandemia de Covid trouxe efeitos para a saúde mental de muitas pessoas. Afinal, não foi fácil conviver com tanta carga emocional, certo? Os números dos quais o texto trata ali são de casos de ansiedade e depressão. Então, podemos concluir que to rise sharply indica que os números subiram, rise, de forma intensa, sharply, e tudo isso pelo contexto. Marque apenas uma alternativa como verdadeira sobre o texto. A pandemia de Covid-19 reduziu significativamente os casos de ansiedade e depressão no mundo. A maioria das pessoas com transtornos mentais tem acesso a cuidados eficazes. Ansiedade e depressão são os transtornos mentais mais comuns no mundo. Resolva sozinho e, na sequência, compare e discuta suas respostas com um colega. Correção. Marque apenas uma alternativa como verdadeira sobre o texto. F. A pandemia de Covid-19 reduziu significativamente os casos de ansiedade e depressão no mundo. F. A maioria das pessoas com transtornos mentais tem acesso a cuidados eficazes. V. Ansiedade e depressão são os transtornos mentais mais comuns no mundo. F. A pandemia de Covid-19 reduziu significativamente os casos de ansiedade e depressão no mundo. No final das contas, esta já havíamos visto antes. Chegamos juntos à conclusão de que rise sharply indicava que houve um aumento considerável, e isso já torna falsa esta primeira afirmação. F. A maioria das pessoas com transtornos mentais tem acesso a cuidados eficazes. Vamos, neste caso, com mais hipóteses. A sentença em destaque diz que muitas pessoas enfrentam, discriminação, que é algo negativo. Viu ali o uso de and. A conjunção and adiciona uma ideia, certo? Se enfrentar discriminação é algo negativo, então a primeira parte, lack proper treatment, também é algo negativo. Na verdade, elas carecem, lack de tratamento. V. Ansiedade e depressão são os transtornos mentais mais comuns no mundo. O trecho em destaque nos diz que, em todo o mundo, worldwide, ansiedade e depressão são os distúrbios mais comuns, tal como a sentença verdadeira acima. Aprofundando. A seguir, você encontra uma seleção de exercícios extras que ampliam as possibilidades de prática, de retomada e aprofundamento do conteúdo estudado.
Transtornos mentais, como ansiedade e depressão, afetam pensamentos, emoções e comportamentos, causando sofrimento e dificuldades na vida diária. Com base no texto, assinale a alternativa correta. A. A ansiedade e a depressão foram os transtornos mentais menos impactados pela pandemia de Covid-19 em 2020. B. O texto sugere que o acesso ao tratamento eficaz é garantido para a maioria das pessoas com transtornos mentais. C. O aumento de transtornos mentais em 2020 está relacionado à pandemia de Covid-19. D. Segundo o texto, transtornos mentais não afetam a vida diária nem causam sofrimento significativo. Correção PUA. A ansiedade e a depressão foram os transtornos mentais menos impactados pela pandemia de Covid-19 em 2020. Está incorreto. No trecho em destaque, vemos que o número de casos de ansiedade e depressão, que já eram os distúrbios mentais mais comuns no mundo, subiram ainda mais com a pandemia de Covid-19. B. O texto sugere que o acesso ao tratamento eficaz é garantido para a maioria das pessoas com transtornos mentais. Está incorreto. Neste trecho está uma palavra super importante que aprendemos hoje: lack. O trecho em destaque diz que muitas pessoas carecem de tratamento apropriado adequado. D. Segundo o texto, transtornos mentais não afetam a vida diária nem causam sofrimento significativo. Está incorreto. O trecho em destaque pode ser traduzido como: transtornos mentais podem causar sofrimento e problemas na vida diária. Com isso, vemos que esses transtornos afetam, sim, a vida das pessoas. C. O aumento de transtornos mentais em 2020 está relacionado à pandemia de Covid-19. Está correto. No trecho em destaque, vemos que a OMS associa a pandemia ao aumento de casos de ansiedade e depressão, o que torna a alternativa correta. Na aula de hoje, vimos como usar nosso conhecimento prévio para criar hipóteses, com o objetivo de trazer valores para um trecho do texto e decifrar palavras novas. Como você pode criar hipóteses para decifrar palavras que desconhece em um texto? 2. Como o seu conhecimento prévio pode ajudar durante uma leitura?